Bacia de San Juan, noroeste do Novo México, América do Norte. Nesse local, encontra-se um vasto deserto que vai além do que os nossos olhos podem ver. Um local de beleza sedutora, magnético e ameaçador. Aqui, milhares de anos atrás, um povo antigo floresceu e deixou uma marca tão grandiosa quanto misteriosa. Grandes assentamentos, enormes moradias em penhascos e câmaras cerimoniais. Grandes edifícios para rituais de culto ao sol e à lua. Estruturas subterrâneas que parecem estar alinhadas com eventos astronômicos, como os solstícios e os equinócios. Uma civilização que construiu mais de 150 estruturas em terrenos acidentados e desafiadores, em uma extensão de mais de 112 mil quilômetros quadrados. Gravuras intrigantes marcam paredes de pedras em cânions desgastados pelo clima. Estradas que hoje estão quase invisíveis. As pessoas que criaram essas estruturas pereceram misteriosamente, sem deixar linguagem escrita e poucas representações de si mesmos. Não sabemos que língua eles falavam. Não sabemos bem qual era a sua religião. Não temos ideia de como pensavam, mas sabemos que por mais de 300 anos, geração após geração, os astrônomos de Chaco rastrearam e compreenderam os movimentos do céu acima de suas cabeças. E até hoje, existem aqueles que acreditam que seus espíritos ainda habitam essas grandes terras ermas. O que vemos hoje é o resultado de uma explosão repentina do antigo mundo desta civilização, que não durou nem 2 séculos. Hoje, as ruínas majestosas do Chaco Canyon capturam a imaginação de visitantes e arqueólogos de todo o mundo. Na verdade, essa é uma das áreas arqueológicas mais estudadas nos Estados Unidos. Seus estudos arqueológicos e suas investigações remontam ao final do século XIX e têm continuado desde então. No entanto, apesar de todos os sítios dessa civilização estarem em excelente estado de preservação e das inúmeras horas de estudo dedicada a eles, os resultados na prática permanecem frustrantes e enigmáticos. Se você perguntar aos arqueólogos como eles eram e quem eram o povo de Chaco Canyon, você vai obter uma variedade de respostas. Então, o que torna uma paisagem tão estudada e tão misteriosa? A bacia de Chaco Canyon é a bacia mais ampla de San Juan e é caracterizada por um ambiente semiárido com grandes variações nas temperaturas. Esta é uma área que está aproximadamente 1.900 metros acima do nível do mar, onde a temperatura pode cair drasticamente durante a noite. Os invernos podem ficar abaixo de 0 e os verões podem ter temperaturas que atingem os 40 graus. São oscilações de temperatura incríveis. Embora a bacia não seja tecnicamente um deserto, a precipitação é escassa, mas é sazonal. E como estamos falando de chuva, o próprio Chaco Canyon é o resultado de dezenas de milhares de anos de erosão pluvial. Essa erosão esculpiu os penhascos e formaram esse cenário cênico. Chamada de região dos 4 cantos do sudoeste americano, recebeu esse nome porque 4 estados se encontram aqui: Arizona, Utah, Colorado e Novo México. Mas para os nativos, essa é a terra dos antigos. No outono de 1897, um fazendeiro chamado Richard Wetherall estava procurando por um gado que havia se desviado de um rebanho, quando fez uma descoberta surpreendente: antigas habitações nos penhascos de Mesa Verde, no Colorado. Eram edifícios espetaculares e os artefatos encontrados ali eram evidências tangíveis de uma cultura altamente civilizada. Mais tarde, já como explorador amador, ele encontrou locais semelhantes em Utah e no Arizona. No entanto, todos esses lugares estavam ofuscados de alguma forma pelo desejo de encontrar algo muito mais espetacular. Ele procurava por uma cidade fabulosa, mais antiga,
maior e mais rica do que qualquer coisa que já tinha encontrado até então. Ele não tinha mapas nem direções específicas, apenas velhas histórias e mitos e um guia navajo em quem ele podia confiar. Quanto mais eles se aprofundavam no deserto, mais desafiadora a busca se tornava. Por vezes ele se questionou se estavam fazendo o certo. Afinal, como essa terra seca e vazia poderia ter sustentado algo mais do que pequenos grupos nômades? Até que sua persistência foi recompensada em uma tarde de outono em outubro de 1897, quando ele e seu guia entraram em um profundo cânion e deram um passo em direção ao passado. Eles descobriram um mundo oculto e misterioso. Estavam cercados por construções como nunca tinham visto nem imaginavam ser possível ali. Edifícios independentes, alguns com 5 andares. Um deles, que mais tarde ficou conhecido como Pueblo Bonito, continha mais de 700 quartos, 180 metros de largura e mais de 24 quilômetros de comprimento. Chaco Canyon abriga uma dúzia de grandes complexos. Elas incluem mais de 300 poços enormes e perfeitamente redondos. Qual seria o propósito deles? As paredes estavam cobertas de pinturas, esculturas, sinais e símbolos misteriosos. O que eles queriam dizer? Que histórias extraordinárias eles nos contam? Nada assim havia sido encontrado, antes ou depois, em toda a América do Norte. Os arqueólogos, que também estavam presentes naquela jornada, ficaram surpresos e fascinados pela cerâmica que encontraram, as armas, ferramentas, joias e artefatos de todo o tipo. O povo daquele lugar claramente havia criado uma das grandes culturas das antigas Américas. Eles tinham uma sociedade diversificada em muitas especializações e eram observadores sofisticados do céu. Muitos acreditam que essas marcações milenares registravam um evento astronômico espetacular, uma supernova. A lua crescente indica a posição da supernova no céu e a marca da mão indica esse como um local sagrado. Qual era o significado religioso do céu para esse povo antigo? Haviam muitos mistérios ali. Em uma pequena sala, em uma vala comum, haviam 14 esqueletos, cada um deles coberto com joias requintadas e pedras semi-preciosas. 13 eram mulheres, e as evidências indicavam que elas não morreram de causas naturais. Os 13 esqueletos estavam encostados na parede, ao redor da sala. Será que aquilo representava uma classe de elite? O líder e suas esposas? A imagem sugeria que sim. Afinal, algum grupo teria que organizar e coordenar as operações de construção e ajudar a gerir os recursos. Mas as evidências disso ainda são irregulares. As grandes casas não são construídas como palácios e não parece haver nenhuma residência de elite. Mas nessa sala, chamada de Sala 33, existia esse túmulo extremamente rico, que estava selado, onde 2 esqueletos eram ricamente adornados, contendo mais de 700 pingentes de turquesa, e ao todo, nesse local, haviam mais de 15.000 contas de turquesa. Para colocar esse número de outra forma, esses 2 enterros sozinhos são responsáveis por 80% das turquesas já encontradas em Chaco Canyon. O interessante sobre esses 2 enterros mais elaborados é que eles datam de cerca de 850 d.C., que foi exatamente quando o local estava começando a ser construído, e os outros ossos foram sendo depositados na tumba ao longo de um período de 300 anos, terminando por volta de 1130. Mas tudo fica ainda mais interessante quando, em 2017, um estudo genético mostrou que esses enterros na Sala 33 compartilhavam uma conexão matrilinear. Assim, o estudo sugeria que, se fossem figuras de alto escalão, o status social hereditário era transmitido pela linhagem feminina. As descobertas desses enterros são excepcionais, porque nenhum outro enterro de elite foi recuperado de qualquer outra das grandes casas do Canyon, apesar de décadas de escavações.
Conforme as escavações prosseguiam, os arqueólogos começaram a se perguntar: com tantas estruturas, por que tão poucos corpos estavam enterrados lá? Apenas cerca de 700 esqueletos foram descobertos, a maioria deles dentro de casas menores. Se havia uma população massiva vivendo em Chaco Canyon ao longo dos séculos, então onde estavam seus restos mortais? Alguns insistiam que os habitantes de Chaco Canyon obviamente cremavam seus mortos. Mas esse não foi o melhor caminho, porque a cremação deixa evidências no registro arqueológico e nenhum osso queimado ou restos de piras com esse fim foram encontrados. Portanto, se há um grande cemitério Chaco por aí, ele não foi encontrado, e não por falta de arqueólogos experientes percorrerem o cânion em inúmeras pesquisas. Uma segunda linha sugere que a população do cânion era realmente muito pequena. Eles alegam que nas casas existiam muitos cômodos internos sem acesso à luz solar, o que os tornaria inúteis para viver. E havia muito pouco lixo nesses locais. Se uma grande população vivesse no cânion, haveria montes de lixo por todo o lugar, e não foi encontrado quase nada. Isso parece fazer algum sentido, porque ao longo do tempo, as estimativas populacionais iniciais de Chaco Canyon, que passavam de 10.000 habitantes, foi sendo revisada. Estimativas mais modernas colocam o total em torno de 1.200, e algumas apontam para números ainda menores. Há 20 milhões de anos, o Chaco Canyon ficava sobre um grande mar interior, mas quando a água baixou, restou apenas um deserto seco e ressequido. Sabemos que a Mesopotâmia, Egito, China e todas essas sociedades complexas foram fundadas em uma região muito árida. Mas a chave para esses lugares sempre são os seus grandes sistemas fluviais. Aqui, simplesmente não há água. Esse é um recurso crítico. Então, sem um grande corpo de água para sustentá-la, como essa civilização floresceu? Por que os antigos construíram ali? Esse é apenas um dos muitos mistérios desse povo. Outra coisa intrigante é que as paredes do cânion forneceram as pedras para as construções, mas de onde veio a madeira? Arqueólogos estimam que a construção exigiu madeira de 250.000 de árvores, e as amostras retiradas das vigas indicam que as árvores não eram locais. Muitas vieram de cerca de 80 quilômetros de distância. O povo do Chaco não tinha cavalos, bois ou carroças, então como eles levaram a madeira até lá? Será que eles tinham alguma outra forma que se perdeu com o tempo? Uma técnica científica chamada de dendrocronologia estudou os anéis das árvores e da madeira usada para construir os edifícios, e elas forneceram outra revelação surpreendente. Cerca de 1.000 anos atrás, o clima mudou. Por volta dos anos 900, começou uma era de chuvas recordes, e foi aquele período chuvoso que permitiu que as coisas acontecessem. Confiantes, os antigos do Chaco Canyon começaram a construir suas cidades e até um sistema de irrigação para capturar e controlar essa dádiva da natureza. Foi a chuva que impulsionou aquela civilização. Como essa cultura não deixou registros escritos, apenas ruínas e imagens enigmáticas, os contos e lendas passados de boca a boca também tiveram seu papel. Existia uma velha lenda sobre uma cidade magnífica que tinha um imenso sistema de estradas, mas durante anos os arqueólogos não encontravam nada além de caminhos curtos e estreitos. Aparentemente aquela era uma história exagerada. Até que mais recentemente, um grupo de cientistas resolveu usar as novas e sofisticadas técnicas de radar para observar a área e ver abaixo da superfície da paisagem. E uma vasta rede de estradas, há muito obscurecidas pela areia, apareceu de repente. Foi então que eles entenderam que o próprio cânion era o coração de um mundo que estendia-se em direção aos 4 quadrantes, com longas, largas e retas estradas que se estendiam a mais de 70 quilômetros de distância em muitos casos. Mas por que eram tão largas?
Algumas tinham 12 metros de largura, tão largas quanto uma rua de uma cidade moderna. E algumas estavam esculpidas nos penhascos verticais do cânion. As estradas ligavam várias casas grandes ao cânion e se espalhavam pela bacia de San Juan. Foram construídas limpando pedras e vegetação, e às vezes pavimentando o leito com calçadas ou lajes de ambos os lados, como uma espécie de pequeno muro de alvenaria, como um meio-fio. Tudo fica ainda mais estranho porque essas estradas são notavelmente retas e avançam em linha reta por muitos e muitos quilômetros. Basta olhar para o mapa, não há curvas, apenas um monte de linhas retas. Em casos de terrenos acidentados, seus construtores realmente cortaram degraus nas encostas rochosas para manter a estrada reta. E, em alguns casos, há estradas paralelas que correm lado a lado. Algumas dessas estradas parecem ligar comunidades específicas, e o melhor exemplo é a Grande Estrada do Norte, que sai de Chaco Canyon e segue para o norte e se conecta com o sítio Azteca. Por mais intrigante que pareça, muitas dessas estradas não têm destino, e embora algumas sejam muito longas, outras são desconcertantemente curtas, e muitas delas terminam abruptamente no meio do deserto. Seja intencional ou simplesmente o resultado da estrada nunca ter sido concluída, não sabemos. Datar as estradas tem sido desafiador, mas a maioria dos estudiosos conclui que elas datam do final do século IX ou início do século X. Além das estradas, o antigo povo de Chaco também construiu uma vasta rede de sinalização. Elas foram construídas em topos de mesa e pontos altos. Alguns desses pontos altos continham casas chamadas quivas, e todos têm em comum restos de grandes incêndios. São caixas que seriam visíveis através do horizonte quando acesas. Um bom exemplo do alcance desse sistema de comunicação pode ser visto entre Chaco Canyon e o distante Timminen Rock, que também tem uma das grandes caixas de fogo. De lá, bem ao longe, você pode ver uma montanha do Novo México, onde também existem evidências de outra grande caixa de fogo. E do topo, você pode ver Pueblo Alto e o topo de Chaco Canyon, que também tinham uma caixa de fogo semelhante. Era um sistema de sinalização impressionante que cobre no mínimo 135 quilômetros. Então temos estradas enormes e construídas por especialistas e algumas estações de sinalização incríveis. Uma infraestrutura impressionante. Mas para o que serviam? Quando foram descobertas originalmente, acreditava-se que haviam sido projetadas para funções como transporte de pessoas, bens e informações. Embora essa visão ainda tenha seus defensores, a maioria dos arqueólogos não concorda e apontam que estradas para transporte geralmente evitam obstáculos topográficos, em vez de passar por cima deles. Então, como eles constroem estradas diferentes, restou a velha história de propósitos cerimoniais, rotas de peregrinação ou parte de uma vasta paisagem ritual. Como um número tão pequeno de pessoas conseguiu completar todos esses projetos de construção? As pistas para essa conclusão estavam enterradas do lado de fora do cânion. Com apenas 2 acres, Pueblo Alto é menor que Puebla Bonita, mas gerou novos insights sobre o verdadeiro propósito das chamadas grandes casas. Notavelmente, um monte de lixo provou ser um registro valioso. Cobrindo quase 1/4 de acre, ele representa 100 anos de lixo. E lá, mais de 20 mil peças de cerâmica foram encontradas em um monte. Fragmentos menores indicam que pode ter havido cerca de 1 milhão de peças de cerâmica. O grande número de potes excedia em muito as necessidades da população estimada. O que isso poderia significar? A resposta sugerida foi que aquele lixo não foi depositado uniformemente. As camadas eram de espessuras diferentes. Assim, provavelmente naquele lugar acontecia algum tipo de ritual, onde as pessoas se reuniam e talvez fizessem algum tipo de cerimônia ou evento. Então, as coisas que eles levavam iam sendo descartadas. Além disso, a arqueologia também revelou evidências de turquesa
e artesanato de obsidiana nas grandes casas. Mas nenhuma delas é encontrada naturalmente no cânion ou em suas proximidades. Todas tiveram que ser importadas. A turquesa provavelmente veio das minas do Novo México, a mais de 170 quilômetros de distância. A obsidiana foi trazida de várias áreas da bacia de San Juan. E até mesmo algo tão simples como a cerâmica teve que ser importado, pois o combustível para queimar e fazer a cerâmica seria escasso na época. A análise mostrou que a maior parte da cerâmica recuperada do cânion não era local, mas esses são problemas pequenos em comparação aos materiais que vieram de fora de San Juan. O mais conhecido são as araras vermelhas, apreciadas por suas penas brilhantes. Dezenas de restos de araras foram recuperados das escavações. As araras do cânion são nativas dos trópicos e teriam que ter vindo do Golfo do México. Essas importações mostram que o povo de Chaco Canyon estava bem integrado em uma rede de comércio internacional que se estendeu profundamente na Mesoamérica. Outra coisa interessante é que das muitas imagens de Chaco, nenhuma aparece com mais frequência do que a espiral. Algumas são bem enroladas e outras são frouxamente desenhadas, mas todas parecem ser elementos de algum significado espiritual. Algumas parecem fazer parte de um engenhoso mecanismo de rastreamento dos movimentos do Sol. Nesse lugar, ainda existem as enormes câmaras subterrâneas chamadas quivas. Muitas das grandes quivas refletem, em particular, o conhecimento do antigo povo em astronomia. A forma circular reflete a visão dos céus. Os arqueólogos acreditam que existiam janelas para deixar entrar a luz do sol de manhã e à noite para produzir uma espécie de padrão, que eles interpretavam e podiam monitorar o ciclo anual. De todas as quivas, a chamada Casa Rinconada é a maior, mais elaborada e a mais intacta. Os telhados e as estruturas superiores das maiorias das quivas já ruíram há muito tempo, mas na Casa Rinconada ainda é possível vivenciar a dança do sol uma vez por ano. A luz do amanhecer atravessa o quiva através de uma pequena janela no topo, pintando um retângulo dourado na parede oposta. Lentamente, o feixe de luz rasteja ao longo da face pedregosa, para iluminar um nicho que não recebe luz em qualquer outra época do ano. Após a descoberta da adaga solar, os arqueoastrônomos procuraram novamente as grandes casas com uma nova perspectiva e encontraram vários outros alinhamentos astronômicos. Por exemplo, os eixos da Casa Rinconada e Pueblo Bonito alinham-se com as direções cardeais e refletem um plano cuidadoso e intencional em seu design. Claramente, esses construtores estavam mantendo um olhar muito atento sobre o cosmos e celebrando os eventos visuais celestes. Então, durante 300 anos, uma civilização importante floresceu ali, até que a Terra parece ter roubado deles o seu presente mais precioso, a chuva. Segundo estudiosos, por volta de 1150 a 1170, houve uma seca muito ruim. A grande era de chuvas, que permitiu o nascimento dessa cultura, começou a fraquejar e então deu lugar a uma seca implacável. À medida que ela se intensificava, a comida se tornava escassa e aquela sociedade entrou em colapso. As chuvas falharam, as colheitas murcharam e lentamente, com o tempo, as pessoas deixaram Chaco Canyon. Mas esse não foi o fim da história dessa civilização. Para muitos nativos americanos que vivem perto de Chaco Canyon, essas imagens chamadas antropomorfos registram as origens dos antigos. E o que elas realmente simbolizam? Alguns nativos dizem que os antropomorfos simbolizam seus ancestrais, quando tínhamos caudas e quando vivíamos em um mundo anterior e éramos de uma forma diferente. Para essas pessoas, nós estamos em uma jornada desde que os nossos ancestrais surgiram do submundo.
E essa jornada não é construída em 100 ou 1000 anos. Não há um prazo e ninguém sabe onde ou quando ela vai terminar. Para alguns, o misterioso povo de Chaco não desapareceu. Geralmente, é aceito pelos acadêmicos que os Hopi, os Ia e os Zuni e os outros povos Pueblo são descendentes diretos dos antigos. Alguns chamaram esse povo de Anasazi, uma palavra oriunda da cultura Navajo. Mas essa cultura parece ter chegado à área muito depois que os antigos partiram. Anasazi, palavra Navajo, foi criada por alguns estudiosos que hoje se arrependem de tê-la adotado. Parece que essa palavra é uma espécie de palavra ruim. Os Hopi e outros povos Pueblo não gostam dessa designação. Em definição, Anasazi significa algo como nossos ancestrais inimigos, ou os inimigos de nossos antepassados. 400 anos depois que os antigos deixaram o Chaco e bem depois da chegada de novas tribos como os Navajo, uma outra presença entrou naquela terra. Eles se mostraram muito mais perigosos e muito piores do que a seca cataclísmica. Em 1540, os primeiros desses outros povos apareceram, ironicamente, atraídos para a área por uma lenda de cidades fabulosas cheias de ouro. Essas pessoas trouxeram as doenças de seu mundo, e os nativos americanos não tinham imunidade. A grande imigração daquele povo que fugia da seca do norte para o sul foi interrompida. Sua cultura foi suprimida e parecia que aqueles velhos costumes seriam perdidos, que os laços seriam quebrados com os antigos. Mas não foi assim. Até hoje os rituais e as histórias continuam a ser transmitidos, mas Chaco Canyon permaneceu remoto e misterioso, e perguntas sem resposta continuam a intrigar os investigadores. Então, esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu sou a Di e esse é o canal Turismo Sem Fronteiras. Se gostou e quiser, nos deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sino das notificações. Se puder, com bem menos de R$8 por mês, você se torna um membro do nosso clube de canais e nos ajuda a continuarmos trazendo esse tipo de conteúdo até você. Compartilhe esse vídeo com quem você acha que gostaria de saber tudo isso. Muito obrigada pelo seu tempo. Se cuidem. Até o próximo vídeo.